Bom, vamos lá, né? Agora a gente vai falar sobre a patologia, né? Sobre inflamação, tá ok? E aí o conceito básico que a gente nunca pode esquecer, né? O que é a inflamação? Ela é a resposta dos tecidos vascularizados ante a agressão de uma noxa, em que? Em tecidos vivos. Perfeito? E aí, quais que são as características da inflamação? Bom, a gente tem que sempre falar da tetra de Celso. O que vai ser a tetra de Celso? É a tumefação, rubor, calor e dolor, tá ok? E a gente tem uma outra, uma quinta, né? Que vai ser o quê? Que não vai ser a tetra de Celso, por quê? Porque essa aqui é uma consequência, essa aqui veio depois. Que vai ser o quê? A perda de função, tá? E aí, o que acontece? O que a gente pode falar sobre rubor e calor? Vasodilatação. São causadas por vasodilatação. E dolor e o dolor ele vai ser por mediadores químicos, principalmente pela prostaglandina. Certinho? E aí, ó, coloquei aqui, né? Que a gente não pode confundir inflamação com infecção, tá? É o que está escrito aqui de baixo. A gente sabe que existe dois tipos de inflamação, certo? A gente vai ter a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda, o que a gente pode dizer dela? Ela sempre vai ser o quê? Rápida, né? Mais ou menos ali 30 dias. Ela vai ter sempre atuação mais de neutrófilos, isso é importantíssimo. Ela vai ser autolimitada, tá ok? Ela naquele sítio ali, né? E tem mais signos e sintomas. Então você tem mais febre, você vai ter aquele maior vermelhidão, né? Que vai ser, no caso aí, o rubor, tá ok? Vai ter todos esses problemas aí, dor, tá? E atua mais é o que? A imunidade inata. É aquela que a gente tem mesmo, né? Aquela que a gente já nasce com ela. Já na inflamação crônica, ela é mais lenta, porque demora mais de 30 dias. Ela vai ter a atuação mais de macrófagos e linfocitos, diferente da aguda que tinha mais do que neutrófilos. Ela é progressiva, a aguda ela é limitada, né? Era naquele local. A crônica é progressiva, vai se expandindo. Não é como a aguda com muitos signos e sintomas. Não quer dizer que ela não tenha, tá? Mas, no geral, a aguda ela vai apresentar mais signos e sintomas. E ela também vai atuar mais o quê? A imunidade adquirida, tá ok? Não vai ser muito a inata, não. Por quê? Porque eu vou ter ali, como a gente viu aqui, né, os linfocitos, a gente vai ter o que ali? Os linfocitos T, os linfocitos B, beleza? Inflamação aguda, então, vamos começar com ela. É uma resposta rápida e curta que ocorre dependente dos neutrófilos, como a gente já viu, as signos e sintomas, e ela apresenta 3 passos, tá ok? Primeiro passo, isso aqui tem que saber, tá? Primeiro passo da inflamação aguda. Ela vai ser alterações no fluxo e no calibre vascular. Depois, alterações na permeabilidade vascular. E depois, exudação leucocitária. Então, altera aquele vaso, aumenta a permeabilidade do vaso e com isso vai ter uma exudação de leucocitos, ou seja, vai ter uma passagem de leucocitos aí para o tecido, beleza? E aí, ó, o que eu posso dizer sobre as alterações do fluxo e calibre vascular? Primeiro, eu tenho uma vasoconstrição pequena, rápida, de mais ou menos 5 segundos, certo? Ela vai ser levada, vai ser causada pelo sistema nervoso autônomo e por endotelinas. Logo em seguida, bem rapidamente, eu tenho que é a vasodilatação. Essa vasodilatação ela é causada por quem? Principalmente ali por histamina e óxido nítrico. Quem que produziu a histamina? Principalmente plaquetas, beleza? E aí eu gero assim então o quê? Um aumento da pressão hidrostática, certo? O que leva à formação do transsudato. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Então eu aumentei o calibre, aumento consequentemente aqui o volume que tem ali dentro, certo? Consequentemente eu aumentei a pressão hidrostática, consequentemente eu aumento o transsudato. Alterações, primeiro fator então foi o que? Alterações do fluxo do calibre vascular. Em seguida foi o que? Alterações da permeabilidade vascular. E aí eu tenho que destacar 4 pontos. Quais? Primeiro, né, quando eu aumento essa permeabilidade aí, o que eu estou causando com isso? Né? Eu estou aumentando as brechas interendoteliais.
Então eu tenho uma célula, tem outra célula. Espaço entre elas, ó, aumentou. Então, substâncias como histamina, serotonina, interleucina 1, TNF-alfa, o PAF, o que é o PAF? Fator liberador de plaqueta, certo? Eles vão formar o quê? Eles vão ajudar a formar o quê? A formação do exudato. Então, histamina, serotonina, interleucina 1, TNF-alfa e o PAF, eles aumentam essa brecha. Eles fazem o quê? Esse aumento da permeabilidade vascular. Consequentemente, se eu aumentar essa permeabilidade, eu estou fazendo o quê? Eu estou passando mais líquido, formando então o exudato. Beleza? Temos também a lesão direta desse endotélio. Então, se eu tenho uma lesão do endotélio, provocada, né, por toxinas, queimaduras e microbactérias, eu vou fazer o quê? Aumenta a permeabilidade vascular também. Transcitoses. O que é essa transcitose? É a passagem de uma molécula de um lado ao outro da membrana. É esse processo, tá ok? Por quê? Porque eu vou ter a VEGF, que vai ser fator de crescimento endotelial vascular, tá? Que pode levar a angiogênese, mas ela também é uma vasodilatadora. Se ela é uma vasodilatadora, eu estou aumentando essa permeabilidade ali, beleza? Ou seja, aumenta a passagem, né? E, consequentemente, aumenta a permeabilidade, tá? Eu também tenho por angiogênese, né? Que também vai ser a partir dessa VEGF. Tudo isso eu aumento quem? Permeabilidade vascular, certinho? Olho, importantíssimo, hein? É importante saber quando tem uma vasodilatação, se vai passar muitas substâncias, né, estruturas, para o tecido, e quando essas estruturas passam para o espaço extracelular, ou seja, para fora dessa célula, esse processo é chamado de exudação. E aí eu vou ter o transsudato e o exudato. A gente viu que agora, ó, quando eu tenho alteração do fluxo e do calibre, eu tenho formação de transsudato. Quando eu tive alteração de permeabilidade, eu tive formação de exudato. Quem que é quem? Exudato. Ele é um líquido extracelular. Ele tem o que? Grande concentração de proteínas plasmáticas de alta densidade. E ele é produzido pela permeabilidade vascular. É o exudato. Quando eu aumentei a permeabilidade, eu consegui passar junto ali quem? Proteínas. Por isso que eu passei proteínas, certo? Aqui, ó, aumentei as brechas, né? Então eu consigo passar proteínas para aquele meio ali, do vaso para aquele meio ali. O transsudato, eu tenho pouca concentração de proteínas plasmáticas. E proteínas que passam são de quê? De baixa densidade. Por quê? Porque aqui eu só vasodilatei, certo? Eu aumentei foi o quê? Por pressão hidrostática. Eu não tinha um espaço totalmente aberto. Então por isso que não ficou passando proteínas como passou aqui, ó. Tá? Então com isso eu tive a formação foi de quê? De um transsudato. Beleza? Então a gente já falou sobre a alteração do fluxo e do calibre vascular. Depois a gente falou sobre o quê? A alteração da permeabilidade vascular. E agora a gente vai falar sobre a exudação leucocitária. Tá ok? Nós estamos falando de quê? Inflamação aguda. Que são o quê? Apresenta 3 passos. Então, falando da exudação leucocitária, ela vai conter 5 passos. Primeiro passo, a gente vai ter ali uma marginação com rodamento de leucocito. O que é isso? Aquele leucocito que estava ali no meio do meu vaso, né, aqui, ó, que estava na circulação, e cada vez mais ele vai se aproximar do endotélio. Isso porque se perdeu o fluxo laminar, porque perdeu líquido, certo? Se une ao endotélio de forma fraca, lábil, que a gente chama, gira e por rodamento vai chegando próximo ao próximo processo aqui, ao próximo passo, que vai ser o quê? Adesão. O que é a adesão? Ela ocorre por meio de moléculas de adesão. Quem que são essas moléculas de adesão? Elas vão ser sintetizadas e se expressam no momento da inflamação. Beleza? Induzidas por quem? Interleucina 1, interleucina 8, TNF-alfa, beleza? E elas vão garantir uma união forte. Vamos entender isso melhor? Olha só. A gente tem aqui o endotélio e a gente tem aqui o leucocito. Perfeito? O que acontece? Eu tenho lá meu macrófago, certo? Que vai ativar quem? O endotélio aqui, ó, através de quem? Interleucina 1, interleucina 8, TNF-alfa. Ele vai estimular quem? Selectinas. Quais selectinas? A P-selectina, a E-selectina. E de forma lábil, como a gente viu, elas vão se unir a quem?
a glucoproteínas do tipo mucina, que vai ser a PSGL1, a ESGL1, beleza? E é importante saber dessas glucoproteínas, né, do tipo mucina, que elas aqui, ó, para elas poderem se expressar, eu preciso do fator de Lewis, beleza? Que é o fator FLX. E aí, o que vai acontecer depois disso aqui? Mas como é fraca, né, ela vai se soltar. E aí, o que mais que eu vou ter? Eu vou ter o quê? As plaquetas liberando histamina, o PAF. O que era o PAF? Era fator liberador de plaqueta, que também vai ativar elas novamente. Ativa quem também? Né? Eu vou ter aqui outras glucoproteínas do tipo mucina, que vai ser a glican e a CD34, se unindo a uma outra selectina da onde? Lá do leucocito, que vai ser a selectina L. Beleza? Uma vez depois, né, que eu tive essas lábias aqui, que a gente realmente conseguiu fixar, quem que eu vou ter? Eu vou ter a formação de pontes fortes, que vai ser entre imunoglobulinas e integrinas. O endotélio, ele vai ter as imunoglobulinas, que foram ativadas quem? TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 8, que foi liberada por quem? Macrófago, gente. E aí, ó, a ICAM, por exemplo, 1, ela vai se unir a quem? A LFA1 e a MAC1. A VCAM1, a alfa-4B1 e a alfa-4B7, que são todas integrinas. Beleza? Então isso aqui a gente tem que ter em mente, esse quadrinho aqui. Como que começa e quem que foi unindo com quem. Beleza? Tem que decorar o nome, não tem saída não. Então, ó, voltando, né, uma vez que a gente teve a adesão aqui, ó, ocorre por meio de moléculas de adesão, se sintetizam e se expressam no momento da inflamação, induzidas por quem? Interleucina 8, interleucina 1, TNF-alfa, fazendo união forte, tá? É o que a gente viu que o macrófago libera, beleza? Depois, ó, a gente vai ter a diapedeses, que é o que? É a migração por adesão através do endotélio, ou seja, eu vou passar essas... vou chamar aqui, né, todas de leucocitos, vou passar ali para o meu endotélio através de quem? De AP10, essa passagem, ok? Essa migração que aconteceu. Depois a gente tem essa de AP10, essa migração com quimiotáxia. Ou seja, o que vai ser a quimiotáxia? Vai ser a migração de uma célula atraída por fatores quimiotáticos. Beleza? O que são esses fatores quimiotáticos? São produzidos por bactérias. É o C5A, que é aquele fator da cascada lá, né, de imunidade, C5A, leucotrienos, B4, beleza? E são do espaço perivascular, ou seja, fora do vaso. Quimiotáxicos nunca estão dentro dos vasos, eles estão fora dos vasos, ou seja, estão no tecido, beleza? Alguns também são produzidos por macrófago, né? E o produto bacteriano pode estimular os leucocitos pelo receptor TOL, beleza? Para que tenha a produção de citoquinas. Então, o receptor TOL ele pode ser induzido também ali por produtos bacterianos, tá? Por indução de cálcio se forma os pseudópitos de actina e miosina. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, tá? Então, ó, nas primeiras... então a gente acabou de ver o que? A exudação leucocitária, né? Como que entrou ali no meu tecido, tá ok? E nas primeiras 24, 48 horas eu vou ter o quê? Muitos neutrófilos, beleza? Por que tem somente nessas 24, 48 horas? Porque a vida deles é curta. Depois eu vou ter muitos o quê? Macrófagos. Olho. Eu posso encontrar inflamações sem neutrófilos, tá ok? Que são o quê? Infecções virais, onde eu vou ver linfocitos, alergias e parasitárias, que eu vou ver o quê? Eosinófilos. Então nem toda inflamação aguda eu encontro neutrófilo não. Eu posso ter, por exemplo, nas inflamações por infecções virais, onde eu vou ter linfocitos, certo? E eu vou ter parasitárias e alérgicas, que eu vou ter os eosinófilos, beleza? Mas também há casos de neutrófilos em inflamação crônica, que a gente viu lá atrás. Normalmente a inflamação crônica a gente encontra o quê? A gente encontra macrófagos, não é? Leucocitos. Mas eu também posso ter neutrófilos qualquer, por causa da osteomielites, beleza? E aí nós vamos entrar na fagocitose. A fagocitose vai ter 3 passos.
Assim que os leucocitos chegam, eles vão ser ativados para poder reconhecer os micro-organismos, tá ok? Então, ó, quais são os 3 passos da fagocitose? Reconhecimento, englobamento e destruição. O primeiro, reconhecimento. As partículas agressoras, elas vão ser recobertas por opsoninas. Então, eu vou passar uma capa naquela partícula agressora. Essa capa é chamada de opsonina, beleza? E eu vou ter o quê? Quem que é feito por essas opsoninas? Os compostos dessa opsonina, né? IgG, C3b, lectina firradora de manosa, beleza? Isso tudo vão ser as opsoninas. E é por elas que eu vou ter o reconhecimento, beleza? Depois eu vou ter quem? O englobamento. Ou seja, os leucocitos têm receptores para opsoninas e emitem pseudóptos. E a gente já viu que o quê? Os pseudóptos aqui, ó. Aqui, ó. Por indução de cálcio se formam pseudóptos de actina e miosina. Beleza? Então, ó, o englobamento é o quê? Os leucocitos têm receptores para opsoninas e emitem pseudóptos para englobar a partícula. Se forma então o fagossoma, que vai ser destruído. Enfermidades como, por exemplo, granulomatosas, né? Granulomatosas não permitem o processo de englobamento. Isso aqui vai ser um problema que a gente vai ver na próxima TP, tá? Eu não vou ter o englobamento dessas partículas, tá? Como as enfermidades granulomatosas. E aí, quais são os casos? Tuberculose, lepra, tá? E aqui está o desenhozinho básico, né? Eu tenho aqui um linfocito, esse linfocito chega no agressor, vai emitir pseudóptos para poder fazer o que? A degradação, que vai ser a destruição. Essa destruição, ela vai acontecer por 2 mecanismos. Ela vai ter um mecanismo de quê? Que a gente fala que são os oxígenos dependentes e os mecanismos oxígenos independentes. O que eu posso falar? Dos oxígenos dependentes, eu vou ter ali uma enzima que vai ser a mieloperoxidasa dependente, que ela vai se unir a quem? Ao peróxido de hidrogênio mais cloro, formando quem? O hipoclorito. E aí eu tenho essa destruição. Então ela depende, né, de oxígeno. Vai estar envolvida quem? Enzima. Qual enzima? Mieloperoxidasa dependente. Depois, eu também tenho essa mieloperoxidasa independente. Agora a gente tinha vida a dependente. Dependente, vamos pensar assim, né? A dependente, ela é uma enzima que vai ter que unir com outros 2. As mieloperoxidasas independentes, elas vão usar o quê? Radicais livres, que são derivados do oxígeno. Beleza? E aí, a gente vai entrar no segundo mecanismo de destruição, que vai ser o quê? Os oxígenos independentes. E aí, quem que vão ser eles? Óxido nítrico, um meio ácido, né? Por ali prótons, a lactoferrina, defensinas, proteína básica maior, tá? Que vai ser a PBM. Então tudo isso aí são o quê? Mecanismo de destruição, oxígenos independentes. Beleza? Porque não dependem do oxígeno. Quais são os mediadores químicos da inflamação? Aí nós vamos ter uma pancadinha aqui. Vamos lá. A gente vai ter mediador químico, né? Que vai ser ali as aminas. Que vai ser quem? Histamina, serotonina. Todas elas vão ser vasodilatadoras, tá ok? Estaminas aqui, ó,